Cães ladram, mas a caravana passa. Voltamos aqui para falar de Campo Geral. Eu, Guilherme Vilarinho e Cris Carvalho, minha amiga. Se você não viu a parte 1, não faça como esses cães. Não fique latindo desesperado na rua. Vai assistir a parte 1 primeiro e volta aqui para ver a parte 2. Logo depois da vinheta, a continuação do nosso papo sobre Campo Geral de Guimarães, FUVEST 2021. Depois eu adoro, tem as passagens que eu morro de rir, que ele fala: mamãe tomou meu santinho e rasgou. Disse que não era santo só, que era pecado. Além de não ser santo, ainda é pecado. Que não era santo, que era a imagem da mulher que ele cortou do jornal. Adoro essa parte. Bom, ele vai citar o irmão mais velho, Liovaldo, que tá sumido no mundo, fala que ninguém nem lembra como que é a cara dele. E aí que ele vai falar dos cachorros, vai citar todos os cachorros. E eu botei o Zé Ró, que a gente já comentou aqui, que eu acho um nome sensacional de cachorro. Eu queria ter um vira-lata para chamar de Zé Ró, que eu acho incrível, né? E aí ele vai apresentar o Dito, que a gente já comentou aqui um pouco, que é um... Puta, que personagem incrível. Ele vai dizer: o Dito era menor, mas sabia o sério. Pensava ligeiro as coisas. Deus tinha dado a ele todo juízo. E nas falas do Dito a gente vê ao longo da história de fato, né? Porque a gente já falou aqui como esse menino, que quantos anos tem, porque se o Miguelinho tem 8, ele é mais novo, quantos anos tem esse menino que tem essa sabedoria toda? Aí ele vai... Aqui é um pouco que tem essa coisa, que agora o Guilherme me deu essa nova luz interpretativa, mas que ele vai dizer que o pai e a mãe estavam brigando por causa do tio Terês, né? Que ele estava xingando muito a mãe e que ele queria dar em mãe. Então a gente tem aí essa coisa da violência doméstica, né? Que a gente sabe que, infelizmente, por mais informação que a gente tenha no século XXI, não só, mas principalmente no interiorzão do Brasil, o bagulho é diferente, né? E aí ele não quer mais que a mãe converse com o tio. E aí é um pouco disso que eu falei. O Miguelinho sabe só isso. E é isso que ele conta, que o narrador conta pra gente. Mas a gente fica aqui pensando: por quê? O que será que aconteceu? Será que a mãe traiu com o tio? Fica, pra mim, a leitura óbvia que a gente faz aqui. Mas a gente não tem certeza. E o Miguelinho também não sabe. Então, por isso que se ele não sabe, a gente também não sabe. A gente só vai especular sobre isso, né? E aí o Miguelinho vai interferir na briga, não vai bater na minha mãe, não. E o pai bate nele de cinta mesmo, assim, destrói, pega nas pernas dele, bate pra cacete. É uma cena super violenta. De quem já apanhou de cinta do pai e da mãe sabe do que a gente tá falando, né? Não é de brincadeirinha, não. Ele apanha pra cacete. Não sei se vocês têm alguma coisa, senão eu vou seguir. Eu acho, só queria falar que a sensação que eu tive, assim, bom, primeiro que a gente acaba com, é o que você falou, né? Quer dizer, a gente projeta, a gente interpreta ou superinterpreta até, mas o Miguelin, na verdade, ele faz uma leitura infantil. Então, na verdade, o que ele quer é que a agressão acabe. Né? Ele não está julgando, ele em nenhum momento ele atribui um juízo de valor ao que o Dito faz, muitas vezes, que depois ele pega um pouco para si, né? Mas ele não atribui um valor àquilo. E é muito interessante porque em nenhum momento, assim, com exceção da valorização da força do trabalho do pai, não que ele use essa expressão, é claro, mas me parece que o apego que ele tem é muito maior à mãe. Sim. Né, o Miguelinho? Então ele tem um senso de proteção que ele vê ali na figura materna, porque também é o que ele recebe em troca, né? Que é de quem ele recebe carinho. Então não faria sentido ele proteger o pai, até porque o pai é o agressor. Só queria tentar enredar isso de alguma maneira, saindo um pouco, Ju, se desculpa, mas como isso é uma tônica nos contos de Guimarães Rosa, né? A mulher objeto, completamente objeto, tem até a volta do marido pródigo, por exemplo, que a mulher é vendida, na prática é isso, ela é vendida, e as agressões e a ideia de domínio sobre a mulher, ela é muito associada a um grau de coronelismo íntimo, ali sentimental talvez, né? É um pressuposto. Né? Mesmo a avó que se silencia, a mãe nesse caso também, quer dizer, tem uma cultura local ali que meio que determina que aquela é a postura masculina a ser tomada. Eu acho que nesse sentido tem bastante coisa de repente para falar sobre a confecção da masculinidade de Miguelin, né? E de Dito também, né? Porque que me parece que entendem muito melhor a vida pelos olhos femininos do que pelos olhos masculinos. Então, acho que entra um pouco nessa cena, assim, depois de ter relido o livro, né, que eu reli para a gente poder falar hoje, eu fiquei com essa sensação, assim, que ele percebe nitidamente que tem uma estrutura maior ali, que ele não sabe o que é, mas que aquela estrutura é injusta. E aí ele toma um partido ali de algum jeito.
Não vai bater na minha mãe, não. Ele entra justamente para defender. E é isso que eu falei, né? Uma coisa são as nossas alunas maravilhosas do século XXI, dos centros urbanos empoderadas e nananã. Outra coisa é a realidade que vivem muitas mulheres do interior, essa estrutura super patriarcal e violenta, assim, que, como o Gui disse, é um microcosmo do coronelismo, do patriarcado, violento, enfim. Não sei se você queria dizer alguma coisa, Cris. Não, é isso mesmo. Faço minhas palavras de Gui. Bora. A gente vai ver essa identificação do Miguelinho com a mãe algumas vezes e raiva do pai mais pra frente, né? Bom, aí ele vai apresentar a vovó Isidra e aí tem esta passagem. Quem ficava mais vezes de castigo era ele, Miguelinho. Mas quem apanhava mais era a Chica. Amo Chica. A Chica tinha mau gênio, todos diziam. Ela aprontava birra, encapelava no chão, capeteava, adoro. Mordia as pessoas, não tinha respeito nem do pai. Mas o pai não devia te dizer que um dia punha ele, Miguelinho, de castigo pior, amarrado em árvore na beirada do mato. Puta que pariu, que pai legal, hein? Um dia, menino, vou te amarrar no mato. Eu adoro a Chica, porque a Chica é um demônio. A Chica é o Brás Cubas. Menina, endemoniada, capeteava, é muito bom, gente. As palavras que a gente tava falando. Ela encapelava no chão, capeteava. É sensacional. Demônia, capeta. E aí ele tá chegando uma chuva, né? Vai chover. O vaqueiro já tá dizendo que já vai de chover chuva brava, porque o tesoureiro no curral tá dando cada avanço em cima das mariposas. É um pouco daquilo que a gente estava falando, dessa sabedoria do homem do campo, dessa coisa que não se aprende em livros. Eu pus aqui uma imagem do IP, porque uma vez em Muzambinho, lá perto de Guaranésia, que a Cris citou, eu aprendi uma vez do tio Nego, que era o tio de uma amiga minha, já bem velho, mais velho, e ele falou, a flor do ipê não cai na poeira. Que é, quando você acha, vai chover. Você olha para o ipê tá carregado, não vai chover. A flor do ipê não cai na poeira. Quando você olha e o ipê tá, as folhas tudo no chão, aí vai chover. E eu comecei a reparar nisso depois que aprendi isso com o tio Nego. Gente, é batata. É batata. Você olha aquele dia lindo, aquele puta céu, as flores do ipê estão no chão, mas dá um dia chove. E aí, de onde é que tá? Não tá na botânica esse estudo. Não tá, o cara não aprendeu isso num livro, ele aprendeu isso de observar a natureza. Então, são essas coisas. O cara que sabe que vai chover porque os animais estão se comportando de uma maneira diferente, né? E isso é muito presente também na obra do Guimarães. É isso mesmo. Eu acho que essa questão da sabedoria mesmo popular é essencial. Eu acho que eu sou uma brava lutadora da sabedoria, nada contra o conhecimento. Acho que o conhecimento ele é importante, mas a gente não pode esquecer e não pode diminuir a sabedoria, né? Porque ela vem de muito tempo, né? Uma coisa ancestral nossa e que muitas vezes é esquecida ou fechada ou muito especializada, né? E que é uma visão muito mais ampla, né? Então, para ele saber que ia chover, no caso aí do IP, né? Ele não vê só a temperatura, ele vê a flor, ele vê... Então, eu acho que esse olhar amplo, que é uma coisa que é importantíssima da gente ter, né? A gente não ficar muito fechado numa coisa, numa situação, mas a gente conseguir olhar o todo, né? E eu acho que o Guimarães fazia isso muito bem, né? Ele cria, por isso que eu falo da atmosfera. Quando a gente fala da atmosfera, é nesse sentido, sabe? De ter essa visão do todo. A gente consegue, na leitura, a gente consegue visualizar esse lugar, essas pessoas, o que elas estão sentindo, né? Então, não é só um olhar focado, mas é um olhar desse todo, né? Lindo. Muito bem. Bom, aí ele vai citar a Mãe Tina, que eu também adoro, que vive lá. Ai, meu Deus, Guilherme sem querer. Pronto. Ai, aqui. Mãe Tina tomava cachaça quando podia, falava bobagens. Era tão velha, nem sabia que idade. Diziam que ela era negra fugida, debaixo de cativeiro, que acharam caída na enxurrada, num tempo em que mamãe nem não era nascida. Eu adoro também o jeito que ele usa essa negativa, nem não era nascida. Que, de novo, é aquela coisa que faz sentido na fala, mas na hora que você tá lendo, mamãe nem... não. Oh, como assim, né? A presença, e aí aqui até rola, acho, um bagulho pra gente pensar com história, para você conversar na história, na geografia, mas a presença negra em Minas Gerais, né? Você pensar nas fazendas, no trabalho escravizado que a gente teve lá, e aí
Esse é um livro uma obra publicada, a gente viu na década de 50, mas vai saber de quando Guimarães está falando. Essa Mantina teria sido uma escrava lá atrás, ela é tão velha que ninguém sabe quanto. A gente tem no conto São Marcos, lá do Sagarana, essa questão da presença, do preconceito, enfim. E a Mantina é a representante das religiões de matriz africana aqui, né? A gente tem uns pedaços mais para frente aqui que eu vou falar dela. Não sei se vocês querem falar agora, eu vou seguir. Eu vou seguindo, gente. A hora que quiser, fala, eu volto, tá? Eu só ia fazer um comentário, então, Ju, que eu anotei aqui algumas coisas, claro. Eu penso que talvez, aí, de novo, né, buscando uma interpretação para o campo da religião ou da fé, talvez o termo aí, o Mantina, que é um nome só, talvez revele mãe Tina, sim, né? Uma leitura de Preta Velha, enfim, de uma que aí justificaria até a explicação que é dada ali, né? Que veio do cativeiro, fugidia. Enfim, acho que tem um quê de espiritualidade posto ali por ser alguém que está sempre fazendo conta, né? Não no sentido de música, né? Ou de número, mas no sentido de fazer colar a atitude do pilar, da comida, né? E a quem, no fundo, me parece que os personagens recorrem quando o bicho pega, né? Que ele se sente abraçado, inclusive, pela Mantina. Então, acho que tem essa leitura, né, do estranhamento, que em outros contos do Guimarães aparece, o João Mongolô, mesmo o Casal de Pretos, em Hora e a Vez de Augusto Matraga. Acho que é, de novo, uma leitura histórica que está posta aí para nós. Acho que a presença dela é muito importante mesmo. E aí você tem a vovó Isidra, que é super o catolicismo, e a mãe Tina, que são as religiões de matriz africana, e tudo isso influindo no Miguelim, assim como tudo isso influi e forma o que é o brasileiro, que é uma mistura desse sincretismo e de tudo isso, e mesmo que não saiba, né? Eu sempre falo minha avó, que era super católica, mas adorava Iemanjá, e botava café pro santo. Esse negócio de botar café pro santo, isso aí dar comida para santo não é coisa de católico, né? Então, essa mistureba que temos na nossa cultura está representada aqui pela mãe Tina e pela vovó Isidra, essas duas figuras da sabedoria feminina, um pouco do que o Gui estava falando, mais velhas, né? É muito bonita essa conversa, apesar que elas tretam, como a gente vai ver aqui. Eu adoro Chica, falei que eu adoro Chica, adoro essa passagem. Um dia pai tinha zangado com a Chica, puxou a orelha. Depois pai precisou de beber água, a Chica foi trazer. Você fala, ai que boazinha, né? Ei, que no meio do corredor a Chica de raiva cuspiu dentro e mexeu com o dedinho. Papai não sabia que ela tinha cuspido. É uma demora. Só ela vai saber. Sensacional, adoro a Chica. É interessante que pai e mãe, quando ele fala, são com letra maiúscula, né? Pai e mãe. Não chama pelo nome, claro, mas é pai e mãe e ele sempre põe maiúsculo. Bom, e aí aquela chuva forte estava chegando e o tio Terês chega. A mãe está trancada no quarto depois da briga, provavelmente chorando. E o tio chega e a avó Isidra fala, mano, vai embora, que eu não quero briga aqui. E aí vem a fala do Miguelim, quer dizer, a fala do narrador. Falava que por umas coisas assim é que a questão de brigas e mortes desmanchando com as famílias. Tio Terês nem não respondia nada. Ah, tio Terês devia de ir embora, de ligeiro, ligeiro. Senão o pai já devia estar voltando por causa da chuva. Podia sair homem morto daquela casa. Vovó Isidra xingava tio Terês de Caim, que matou Abel. O que é que está acontecendo? Miguelinho, me conta. Miguelinho não sabe, Miguelinho é criança, ninguém conta nada para ele. E a gente sabe o que ele sabe, né? Aqui, Gui, a gente tem muito do discurso indireto livre. Olha lá. Ai, tio Terês devia de ir embora, ligeiro, ligeiro. Esse ligeiro, ligeiro, quem está falando é a avó. Mas é o narrador que está contando o que ela está falando, sem dizer a avó disse que ele tinha que ir embora. Então, isso aqui é um exemplo daquilo que a gente estava conversando no começo, como a fronteira entre a fala do narrador e a dos personagens é tênue, né? Para usar a palavra chique. E é isso, gente. O que aconteceu? Por que Caim é Abel? Por que Teresa é Caim, né? O que aconteceu? Por que ele não pode conversar com a mulher? Por que o pai quase bateu na mãe por causa dele? Tem uma treta familiar aí que a gente não está sabendo. Caso de família, quase, né? Quase. Ju, quase a Márcia Goldschmidt vem aqui para explicar isso para a gente. Mas eu acho que talvez aí esteja um dos caminhos que me fizeram olhar para o texto e imaginar que Teresa pudesse ser pai de Miguelim. Justamente porque a postura da avó, alguém que viu tudo, né, e presenciou os fatos ali, ela assume de mandar o outro embora, né, o Teresa embora. Então tem
assim, a sensação que dá é que quem fez errado foi Tereza, né? E que por isso que ele tem que ir embora. E aí o que seria o errado, né? Que A é? ponto de Pode cair ser. nesse caráter de Caim e Abel. Traição, mano. Treta! Foda. Muito bem. Bom, aí finalmente vem a chuva e aqui eu pus um exemplo de aliteração com onomatopeia maravilhosa para você, que é coqueiros velhos que dobravam, o vento vulvo, vi, assoviava nas folhas dos coqueiros. Eu grifei os V aí para você ver, para te lembrar. Aliteração é a repetição de um som consonantal, né? Ao mesmo tempo tem a onomatopeia do vi, que é o vento assoviando. E aí essa repetição do V, que funciona como uma onomatopeia, porque lembra esse do vento, do tempo. É muito sonoro, né? É isso que a gente estava falando ali com a Cris, de que isso faz mais sentido quando a gente lê em voz alta, né? E aí tá chovendo, a avó põe todo mundo para rezar. Vem todo mundo ajoelhar aqui para rezar, porque a chuva é o perigo. E pede para Santa Bárbara e São Jerônimo. A minha mãe é dessas, que quando começa a chover, ela não cobre espelho, mas ela tira tudo da tomada. Gente, é uma garoa. A minha mãe está tirando tudo da tomada. E ela reza para Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Bárbara. Eu não sabia. Depois que fui entender os macumbei, descobri que Santa Bárbara é associada com Iansã, que é a orixá maravilhosa, mais linda de todas, dos ventos e das tempestades, né? Então, esse sincretismo aí, Santa Bárbara. Por que minha mãe reza para Santa Bárbara, assim como vovó Isida, para proteger da tempestade? Santa Bárbara é a orixá das tempestades, né? Dos ventos, enfim, já que a gente estava falando dessa coisa do sincretismo. E Só aí, um pitaco, desculpa, Ju. manda ver. Minha mãe fala a mesma coisa, né? Caiu um pingo d'água do céu, ela fala Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara, e fica. E fica, né? Só que fazendo a tradução aí, né? Vou chamar assim, né? Em Iansã, como Santa Bárbara, e São Jerônimo é Xangô. Exatamente. Que é o orixá, né, da ordem, da imposição da ordem, né? Dos raios e trovões. Então, tem um diálogo aí, né? Dos ventos e raios aí, prenunciando mudanças, né? Sempre prenuncia mudanças, né? A chuva em Guimarães. Perfeito, muito bom. E esses orixá dessa gente calminha, né, Guilherme? Opa! Filho de Xangô, filho de Iansã, tudo calmo na vida, né? Tranquilo. Enfim. Vamos lá. Aí o Miguelinho vai contar uma história que uma vez ele tinha puxado o paletó de Deus, acho tão bonito isso, né? Que ele quase morreu engasgado com o ossinho na goela. E aí ele quase puxou o paletó, tava subindo, chegou a puxar e aí voltou. Foi muito bonitinho. São essas imagens, né, que o Guimarães vai dando pra gente. E aí, aqui a questão do preconceito. Vovó Isidra quisilava com mantina. Traste de negra pagã, encostada na cozinha, mascando fumo, rogando pros demônios dela africanos. Vem ajoelhar a gente, mantina! Bom, aqui tem várias coisas, né? Primeiro, a avó falando, venha rezar junto, esse traste desse demônio, chamar os demônios, né? As entidades para as quais ela reza de demônios africanos. A questão da linguagem, vem ajoelhar a gente. Quer ver ajoelhar com a gente? Não tem, mas não precisa. Vamos lá, quando você lê isso aqui, vem ajoelhar a gente, Mantina. Você acha que ela tá mandando ajoelhar a gente? Não tem outra interpretação. É óbvio que vem ajoelhar com a gente, né? Com a gente. Mas não precisa dizer, e tá dito ali. E aí tem toda essa questão da vovó Isidra se zangar com a... Mas é engraçado que a vovó Isidra quisilava com mantina. E esse quisilar é a palavra que vem do universo das religiões de matriz africana. Você ter quisila com o santo, não dá certo, a briga, né? Então, tá tudo junto e misturado, apesar do preconceito que a gente vê na vovó Isidra, né? Bom. E aí... Aqui, a Rosa dizendo que Rosa, que é uma moça que trabalhava lá na casa, né? Dizendo que que Mantina rezava porqueado. Veva Maria zela de graça, pega Nezezu, põe no saco de Mombaça, que é muito sensacional. Que é essa mistura que ela faz da religião do catolicismo com a Zezu. Zezu é muito linguagem preta velha, né, Gui? Opa, muito, né? Esse som de J com Z, ele é muito típico, né? Em toda a obra também. Oi? Em toda a obra tem isso, né? Eu lembro das outras passagens que já comentei, a mesma ideia da linguagem, né? Traduzida. Que é bem a linguagem dos preto velho. Por que quando você já foi, se nunca foi, num terreiro, por exemplo, de Umbanda, para conversar com a entidade, tem um intérprete ali do lado, porque às vezes a fala do preto velho é tão
diferente, que você não entende. Aí o cara tá lá para entender, né? E aí a Rosa fala que a Mentina reza porqueado. Ela reza cagada, ela reza tudo errado, porque ela faz essa mistureba. Bom, e aí, de novo, ó, a vovó Isidra falando com a mãe. O pecado já afirmou aqui no meio, braseado. Você mesma é quem sabe, minha filha. Mãe abaixava a cabeça. Ela era tão bonita, nada não respondia. Vovó Isidra não era mãe dela, mas só irmã da mãe dela. Mãe de mãe tinha sido vó bem-vinda. De novo, a mulher falando, pecado já afirmou aqui, você sabe. Gente, o que esta mãe fez? Fica claro pra gente que ela traiu, né? Se Miguelinho é filho dessa traição ou não, isso aí a gente tá aqui pensando agora. Mas ela fala, você sabe, minha filha, já até é pecado. Mas o pecado firmou, né? O pecado firmou. Firmou e braseado. Gente, então... Acho só legal... não, desculpa, tá na sequência. Pode seguir, pode seguir. Aí ela vai dizer, fala da vó bem-vinda, né? Um vaqueiro contou ao dito, de segredo, vó bem-vinda quando moça tinha sido mulher à toa. Tudo que eu ponho o coração assim é que eu amei. Mulher à toa é que os homens vão em casa dela e ela, quando morre, vai pro inferno. Gente, é sensacional. O que é mulher à toa? É a fala da criança, né? Mulher à toa é que os homens vão na casa dela e quando ela morre, ela vai pro inferno. Ai, que tudo mulher à toa. Mentira que não vem ninguém em casa por questão de pandemia, né? Mesmo quando não estamos, não vem também porque eu sou santa. Mas olha que definição. Eu sou. Olha que definição mais incrível do que é mulher à toa. Né? Fala, Cris. Não. Achei que você queria falar. Não. Tô me divertindo aqui, lembrando. É demais, gente. Adoro. É muito divertido. O que você falou, Gui, que estava na sequência? Não, é do Mulher à Toa que eu ia falar, que é uma referência à prostituição, né, me parece. Né? E aí talvez seja o lugar, né, da paternidade do Miguelinho, né? O desconhecimento, o alheio aí, foge aos domínios dele, né? E é interessante essa ideia de ir para o inferno, né? Que assim, não foi dito que ela era casada e era mulher à toa, então não estaria contrariando nem uma leitura cristã exatamente da ideia do casamento e tal. É uma leitura moral mesmo, né? Que a avó traz, né? Então é muito interessante como essa avó que nem é mãe, né? Porque é isso, é uma tia-avó, né? então é a tia-avó dele, quer dizer, nem é mãe da mãe dele, então é tudo desconforme ali, né? E uma aplicação de uma ideia que faz com que a mãe de Miguelinho permaneça sempre calada, né? Ela nem responde. Eu tenho culpa no cartório, né, gente? Se ela não tivesse nada a ver, ela respondia, né? Mas ela fica quieta, ela sabe que ela tá errada. E a gente fica aqui. Meu Deus, conta essa treta direito, por favor. Não vai contar. Aí ele fala do passarinho, né? Acho isso uma coisa muito interessante. Eles colocam umas bombas e depois ele fala, aí vem o passarinho, o cachorro. É aquele trecho que a gente falou no começo. Assuntos insignificantes para crianças são enormes e coisas importantes que a gente quer saber, para ele, porque tem pouca informação, a gente perde. Aí eu adoro que ele vai dizer também que os Ai, gente, isso é meio nojento. Que os umbigos secos das crianças ficavam guardados no oratório. Sabe quando cai o umbigo ali do cordão umbilical? Aqueles pedaços de carne guardava no oratório. Se o rato roesse, o menino crescia só para ser ladrão. É muito bom. Não pode deixar o rato roer o seu umbigo. Que nojo. Olha, o máximo que eu já vi é guardar. Minha mãe tem cachinhos meus de quando eu era criança. Guardado. E dente. Mal pedaço do umbigo. Estranho. Ai, gente, aí aqui veio a coisa mais linda do mundo, que é essa conversa. Aí eu fico dando spoiler! Que é essa conversa do Dito com o irmão, né? O Dito e o Miguelinho. Acho que a gente podia ler como um diálogo. Querem ler os dois ou alguém lê comigo? A gente pode fazer isso para ficar mais. Eu posso ler. Eu só não consigo ler direito. Eu consigo ler, mas eu tenho que tirar da frente a câmera aqui. Eu não sei exatamente como fazer. Acho que se você apertar aqui, Gui, o tracinho... minimiza. Consegue. Ótimo. Então vamos lá. Apertei já, tá apertado. Então vai. Dito, eu fiz promessa para o pai e tio Tereza voltarem quando passar a chuva e não brigarem nunca mais. Pai volta, tio Tereza volta não. Como é que você não sabe? Como é que você sabe, Dito?
Sei não, eu sei, Miguelinho. Você gosta de Tereza, mas eu não gosto, é pecado? Mas eu não sei. Eu também não gosto de voz hidra. Dela faz tempo que eu não gosto. Você acha que a gente devia fazer promessa aos santos para ficar gostando dos parentes? Quando a gente crescer, a gente gosta de todos. Mas, Dito, quando eu crescer, vai ter algum menino pequeno, assim como eu, que não vai gostar de mim e eu não vou poder saber? Eu gosto de Mãe Tina. Ela vai pro inferno? Vai, Dito. Ela é feiticeira pagã. Dito, se de repente um dia todos ficassem com raiva de nós, pai, mãe, vovó Isidra, eles podiam mandar a gente embora no escuro, debaixo da chuva, a gente pequeno sem saber onde ir. Dorme, Miguelinho. Se você ficar imaginando assim, você sonha pesadelo. Dito, vão ficar nós dois sempre um junto com o outro, mesmo quando a gente crescer toda a vida. Pois vamos. Dito, amanhã te ensino a armar a arapuca. Eu já sei. Ai, gente, é a coisa mais linda do mundo, essas crianças. É Sensacional. muito fofo, né? E aí tem essa. Eu sei que você gosta do tio Terezo, o Dito fala, mas eu não gosto. E aí o menino, eu não gosto da vovó Isilda, faz tempo que eu não gosto dela, inclusive. Vou te contar aqui. Faz tempo que eu não gosto. Eu não sei, né? Eu tenho uma irmã mais nova, inclusive sou primogênita, estou muito preocupada com essa coisa, que as pragas todas que estão tendo aí, se for rolar os primogênitos, porque eu sou primogênita. Não sei, Cris, você tem irmãos? Tem irmão mais novo. Irmão mais novo. Primogênita também. Eu tenho irmão mais velho. Eu tenho irmão mais E velho. é Eu o sou único o que caçula. vai escapar aqui. Vai sobreviver. Eu lembro dessa coisa, minha irmã tem 6 anos a menos que eu, é uma diferença até que grande, mas teve uma época aí que as duas eram crianças e a gente dividia quarto. Então, essas conversas de irmão antes de dormir, né? Que ao mesmo tempo você está falando de coisas banais e ao mesmo tempo tem umas conversas profundas ali, né? E essa promessa, Dito, quando a gente ficar mais velho, promete que a gente vai ficar sempre, sempre junto, eu e você, né? É tão bonito, é a simples. Porque aí, se você que está aí assistindo, que leu, que falou, mas o que é bonito nisso? Eu não sei explicar, é a mistura da simplicidade da conversa dos dois irmãos, das duas crianças, com ao mesmo tempo tem uma coisa engraçada da ingenuidade deles e ao mesmo tempo a profundidade do amor de irmãos, que eles querem ficar juntos o tempo todo. Eu não sei, gente, como é que a gente explica por que isso é bonito? Pois é. Acho que só é o que eu falei, né? Acho que quando a gente escuta, até é gostoso da gente falar, né? É gostoso da gente falar o texto. De cara, quando a gente lê a primeira vez, você fala, nossa, o que é isso, né? Mas eu acho que uma língua Guimarães mesmo, né? O Guimarães tem uma própria língua na escrita, né? Então, como qualquer outra língua que a gente vai aprender, né? De início ela é complicada, mas quando você fala o texto, eu acho que as histórias na verdade, e aí puxando a minha sardinha para o teatro, né? Elas contam um pouco, ela fala um pouco, ela se coloca, se concretiza, essa é a palavra, se concretiza o que a gente está sentindo. Né? Muita coisa que a gente não consegue explicar em palavras, uma obra de arte, ou uma música, ou né, uma peça de teatro, ela consegue colocar aquilo para você, não necessariamente racionalmente. A gente até teve uma discussão eu com o Edu ontem, de tipo, mas será que quando o artista faz isso é racional? Ele pensou que ia mexer com a gente mesmo? Ou ele só queria contar uma história? Né? Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. Então, será que o Guimarães queria mesmo a gente achar que era bonito mesmo? Eu sei que tem uma questão da linguagem, né, de escrever, né, tecnicamente a escrita, mas se ele realmente queria comover a gente, ou se ele queria só contar uma história. E, pela simplicidade da história, ela consegue comover a gente. Enfim, várias... Né? Deu uma viajada aqui, mas só para... Porque eu acho que é isso, assim, eu acho que a história em si, ela mostra as histórias, né? Não essa, né? Mas as histórias em si, elas conseguem sintetizar o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, ou as nossas emoções, né? E por isso que é a grande maravilhosidade da arte no geral. Bom, vai ter várias dessas conversas entre os dois aí no livro, gente, é a coisa mais linda do mundo. Aí eu pus aqui umas imagens
Dessa coisa bem infância, criança, menino, ficou bonitinho, com esses pés de andar na terra, delícia. Vocês aí, criança de apartamento, né? Eu tô falando, mas eu também fui. Mas meu avô tinha uma chácara que eu ia de fim de semana. Essa vivência infantil. Aí a coisa que eu já falei, não queria deitar de costa porque vem uma mulher assombrada, senta na barriga da gente. Se os pés restassem para fora da coberta, vinha a mão de alma, friosa, e pegava o pé. Esse eu sei que tem gente que tem medo. Eu gosto do friosa, porque a mão da alma é friosa. Um cagaço do caralho. Não basta ser mão de alma, né? Tem que ser friosa. Friosa. Ele vai dizer que o pai queria que o Miguelinho aprendesse a ler, mas que ali não tinha quem ensinasse. Não tem escola. Miguelinho não vai para a escola, né? E aí... Miguelinho não tinha, adoro, Miguelinho não tinha vontade de crescer, de ser pessoa grande. A conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas coisas secas, com aquela necessidade de ser bruta, coisas assustadas. Papo de adulto é muito chato, gente. Adulto fala sempre da mesma coisa, né? Pra que eu vou crescer? Pra virar adulto e ficar chato assim? Não quero crescer. Aí ele vai falar do seu Deográcias, que é um desses caras aí meio curandeiros. Ele entendia de remédios. Quando alguém estava doente, ele vinha ver. Vai citar esse personagem. E aí chega a notícia que o tio Tereza está longe. Foi morar no tal do Tabuleiro Branco, que é uma região longe. Então, de fato, foi embora. Não está por perto. E aí, aí começa o Miguelinho, que eu não sei de onde esse menino tira que ele está doente e que ele vai morrer. Miguelinho hipocondríaco, ele tem certeza absoluta, ele encasqueta que ele está doente, muito doente, que ele vai morrer. E aí ele vai começar a entrar nessa pira muito louca, né? Tem uma coisa aqui que não podia falar raio, que atraía coisa ruim. Eu conheço gente que não fala o contrário de sorte. Eu não vou falar aqui também, aquela palavrinha que diz que atrai coisa ruim também, né? E daí, adoro também essa aqui. Entre chuva e outro, o arco da velha parecia bonito, bebedor. Quem atravessasse debaixo dele, menino virava menina, menina virava menino. Será que depois girava? Ó, que bonitinho! Vontade de pegar o Guimarães e fazer... Seu coiso. E daí, de novo, um pouco, Guido, que a gente estava falando das religiões de matriz africana, falando da mãe Tina, que a vovó Isidra ia na cozinha e achava aqueles toquinhos de pau que mãe Tina tinha encascado com a faca. Eram os calunguinhas. Vovó Isidra trouxava tudo no fogo sem dó. Eram santos desgraçados. A gente nem não devia de consentir se mãe Tina oferecesse aquilo para respeito de se beijar. Bonecos do demo, casumbos. A gente devia de cuspir em riba. Então, essa coisa... Eu imagino que são carranquinhas, né, Gui? Calunguinha. Como é que a gente explica calunguinha? Eu não sei, a sensação que eu fiquei, Ju, desculpa, eu não sei mesmo, mas a sensação que eu fiquei é que ela estava fazendo um congá, né? Ela estava montando o congazinho dela, ou seja, ela estava criando esse representante. É tipo um presépiozinho, vamos chamar assim para facilitar o entendimento, né? Em que são dispostos os santos em determinada, as imagens dos santos, dos orixás ou das entidades respectivas são dispostas em determinada ordem, com determinado jeito, de modo a fazer a oração em frente a esse local. Enfim, tem a ver com um rito de religiões de matriz africana, né? Eu imagino que... bom, ela esculpe, né? Toquinho de pau que ela tinha encascado com a faca, ela esculpe ali esses símbolos da sua religião. Aí o Miguelinho, muito bom essa parte. Ele ia pro mar, ele queria ficar sozinho, porque ele queria pensar. E aí o povo fala, ele tá indo amarrar o gato, que é cagar no mato. Mas ele nem ligava de falarem que ele ia cagar, porque ele queria ficar sozinho. Então ele vai pro meio do mato, ele abaixa as calças, ele finge que ele tá cagando, só para ele poder ficar sozinho e pensar. E aí é muito bom. Ele chega a abaixar as calças e fingir que tá cagando mesmo, que me deixa quieto aqui, porque na hora que eu tô cagando, pelo menos ninguém vem me atrapalhar. E ele pode pensar. E num desses pensamentos, ele vai fazer um pacto com Deus. Ai, meu Deus. Ele vai dizer assim... Peraí, que agora eu queria botar isso aqui de lado. Aí. Repensava aquele pensamento, que ele achava que ele ia morrer, lembra? Repensava aquele pensamento de muitas maneiras amarguras. Era um pensamento enorme. Aí Miguelinho tinha de rodeado de todos os lados em beira dele. Eu acho isso incrível. Você já pensou uma coisa que é muito difícil de pensar? Você já tentou pensar numa ideia que é muito difícil? Parece que é um pensamento tão grande que você tem que ir rodeando ele. Ele não vem claro na sua cabeça. Sei lá, quando você pensa numa questão existencial da vida, o que é Deus, o que nós estamos fazendo aqui, não cabe na sua cabeça. Então, você vai achando pedaços por onde pensar. Eu acho essa imagem muito bonita. E isso era. Ele tinha de morrer?
para pensar se carecia de agarrar coragem. Debaixo da exata ideia, coraçãozinho dele anoitecia. Tinha de morrer? Quem sabia só? Então ele rezava pedindo, combinava com Deus um prazo que marcavam, 3 dias. De dentro daqueles 3 dias ele podia morrer, se fosse para ser, se Deus quisesse. Se não, passados os 3 dias, aí ele não morria nunca mais, nem ficava doente com perigo, mas sarava. Enfim, que Miguelinho respirava forte, no 1000 de um minuto, se coçando das ferroadas dos mosquitos, alegre quase. Mas nem isso, mal, maior susto salteava. 3 dias era curto demais. Doíam de assim tão perto, ele mesmo achava que não aguentava. Então 10 dias. Bom, como se valesse de ser, dava espaço de amanhã principiar uma novena. 10 dias. Ele queria, lealdoso. Deus aprovava. Ele faz um pacto com Deus. Eu sei que eu vou morrer, deixa eu viver 10 dias. Se eu não morrer nesses 10 dias, é porque eu não morro mais. Da onde que tira, gente? Criança tira a ideia que ele vai morrer. Faz pacto com Deus. Mas eu acho que é muito uma linguajar infantil mesmo, né? De criar essas grandes aventuras. No caso dele era com a morte, né? Mas a criança, ela tem essa coisa de criar uma grande aventura, né? Eu me lembrei agora de um caso meu, assim, que... Olha só, para a gente ter uma ideia um pouco da cabeça da criança mesmo. Eu morava num apartamento e aí eu estava com uma amiga minha, minha mãe, meu pai trabalhava, eu ficava sozinha, assim, devia ter mais ou menos uma faixa etária dessas, talvez um pouquinho mais. E aí eles estavam quebrando uma porta de vidro. Estavam consertando uma porta de vidro lá embaixo, né? E aí eu olhei para aqueles vidros e falei assim, chamava Mariana, minha amiga, falava, Mariana, vamos pegar esses vidros e construir uma casa de vidro lá em cima na minha casa. Vai ficar incrível, vai ser uma coisa maravilhosa, né? E eu lembro, eu fui pegando os pedaços de vidro, colocando assim na calça, porque ninguém podia ver. Olha o perigo! A mãe desta criança. Aí eu lembro que eu fui, eu fiquei toda cortada, né? Obviamente, porque... E aí eu montei uma casinha mequetrefa de vidro, que eu lembro da casinha, assim. Mas para mim era uma casa de vidro, era uma coisa incrível que eu ia montar, eu ia ter uma casa de vidro na minha casa. Então eu acho que tem essa coisa do infantil, né, desse pensamento infantil de ser muito grande, de viver essas grandes aventuras, né, então essa conversa com Deus. Então eu acho que tem muito a ver com o universo infantil mesmo, de sentir muito, né? A criança sofre, né? Chora, se esperneia no chão porque não comprou chocolate, sabe assim? Então eu acho que tem muito isso, assim, E tem uma questão, e aí também já jogando na roda aqui, não sei se é o momento, mas que todas essas mortes, né? E todos esses momentos de perda, né, do Miguelinho, para mim é quase que é uma morte e um renascimento, sabe? Acontece alguma coisa para ele evoluir como ser humano, ele evoluir como ser humano a cada morte, né? Não só as mortes de pensamento, né, como essa, mas também as mortes, enfim, essa evolução quase que metafórica também do ser humano em crescimento, né? O que ele perde quando acontece uma morte dessa? O que ele perde quando ele acha que ele vai morrer? Né? O que ele perde quando ele acha que está doente, né? Então isso e que faz parte na nossa vida, né? O ser humano ele tem uma questão de acomodação, né? Ele se acomoda nos lugares, né? A gente muda quando acontece alguma coisa, né? Algum caos, algum problema, e é aí que a gente fala, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui, né? Então, enfim, joguei essa também, que eu já aproveitei para falar porque eu lembrei. Muito bom. Você sabe que eu pensei numa história bem diferente da sua, da Casa de Vidro aí, mas que se assemelha, né? Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, essa história. Quando era moleque, assim, moleque tipo Miguelinho mesmo, 7, 8 anos, e saía na rua, eu fazia pequenas trajetórias sozinho na rua. Meus pais não deixavam eu fazer grandes trajetórias. Então, eu ia até a padaria, ia até a banca de jornais, enfim. E nessa trajetória eu lembro que eu me impunha limites. Acho que todo mundo fazia isso um pouco quando era pequeno, do tipo, se eu chegar até a esquina antes daquele carro, eu vou sobreviver. Você sabe que isso é toque, né? É toque, eu sei que é toque. Pornô obsessivo com você. Tinha uma coisa assim de trás que era uma coisa assim de se superar, que eu acho que por menor que fosse ali a esfera, talvez tenha um pouco do que a Cris falou. Agora, sobre o texto em si, eu acho que essa ideia do Miguelinho, ela está um pouco apoiada na tradição familiar de reza, né?
quer dizer, reza-se para tudo. E numa fala de Dito, que eu não sei se a gente ainda vai tratar, sobre o como que se tem que ser a fé, né? Quer dizer, a fé não tem que ser... Ele fala, é muito bonito isso, né? Que ele fala que você não tem que fazer uma promessa para depois do feito, você tem que fazer para antes, para já garantir, né? Então, acho que ele tem um pouco disso. Ele ia fazer 3, não, 3 é melhor fazer 10 para garantir, assim. Então, dá tempo de fazer uma a reza... novena. E isso então, para ser correto, né? Ele tem esse lance de ser correto, né? Muito fofo, muito bom. Eu preciso mijar agora, senão eu vou explodir. Vocês me dão um minuto? Eu já volto. Claro. Vamos parar de gravar, tá? Mijaremos todos. Nossa, vamos lá. Uma pausa. Bom, muito bem. Ele vai citar... O Gui estava falando uma hora da construção da masculinidade do Miguelin. Ele vai citar o Patori, que é o filho do senhor Deográcias, aquele cara meio curandeiro lá, né? E aí ele vai dizer, Patori falava que podia ensinar muito... Ai, caralho. Patori falava que podia ensinar muitas coisas que homem fazia com mulher. De tão feio, tudo era bonito. Isso é muito bom. De tão feio, tudo era bonito. Só assim, se pensar, mesmo já esquentava, bom, descansava. Devia ser bom namoração. Ele, Miguelin, era quem ia se casar com Drelina. Mas irmão não podia casar com irmã? Daí não aguentava, tinha vergonha. É bonitinho isso, ele tem 8 anos, né? É o início de um pensamento, mas você tem esse Patori, que é esse menino mais velho aí, que ficava falando de bestagem com ele, né? É muito bom. De tão feio, tudo era bonito. Ele começa a pensar que namoração devia ser uma coisa boa, mas é muito criança, né? Ele tem 8 anos. E daí, de novo, outra conversa do Dito com ele. Adoro. Muito bom. Vamos trocar o par agora. Vai, alguém lê comigo. Eu leio com você, então. Então vamos. Dito, você já teve alguma vez vontade de conversar com o anjo da guarda? Não pode, Miguelinho. Se puder, vai pro inferno. Dito, eu às vezes tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é, nem de onde, me afrontando. Deve de não, Miguelinho. Descarece. Fica todo olhando pra tristeza, não. Você parece mãe. Dito, você ainda é companheiro meu? De primeiro você gostava de conversar comigo. Que eu gosto, Miguelinho, demais. Mas eu não quero conversar essas conversas assim. Você quer me ver eu crescer, Dito? Eu viver toda a vida, ficar grande? Demais. A gente brincar muito, tempo em tempo. E de em diante crescer, trabalhar todos. Comprar uma fazenda muito grande, estivada de gado e cavalo para nós dois. É a casa de vidro da Cris, né? Comprar uma fazenda muito grande. É muito bom. Como eles vão mudando o assunto, que criança é assim, tá falando do anjo da guarda, daí ele fala que ele tem saudade de uma coisa que ele nunca viu, depois ele fala, você ainda gosta de conversar comigo, nós vamos ter um cavalo. Aqui que eu falo, o Miguelinho, você fica olhando pra tristeza, não, você parece mãe. A gente tem essa ideia de que a mãe é uma mulher mais melancólica, e o Miguelinho se aproxima dela em muitos aspectos, nessa coisa, dessa saudade que ele tem de uma coisa que ele nunca viveu, né? Ele tem 8 anos, porra! Então, no meio de falar de arapuca de passarinho e de conversar com o anjo da guarda, ele mete essa. Pô, às vezes eu tenho saudade de uma coisa que eu nunca vivi. Mas eu acho, Ju, que tem a ver também com essa... O que me parece é que ele é maior do de onde ele está. Sabe? Que me parece que ele sente que ele é pouco aquilo para ele. Ao mesmo tempo que ele fala do Mutum, né? Que depois ele vê o Mutum mesmo, mas como a mãe, quando ela fala do morro, sabe? Para mim fica uma coisa muito... Enquanto o Dito, ele vê a sabedoria, ele vê aquele lugar como um lugar de desenvolvimento, e, enfim, né? Isso eu falando agora psicologicamente, né? Mas para mim o que eu sinto é isso do Miguelinho, que ele é muito maior do que aquilo. Que ele aquele lugar é pequeno para ele, talvez por isso ele crie tantas histórias e invente tantas coisas, porque só aquilo basta para ele, né? Só viver aquilo basta. E Então, ele mesmo não sabe nisso. disso porque ele não tem essa consciência, ele é muito novo, né? Muito criança. Sim, então, mas quando ele fala, eu quero isso, eu vou pensar nisso, nossa, eu quero fazer assim, né? Tem essa coisa da criança mesmo, desse pensamento, mas de sair, né? E essa coisa que a mãe também fala, né? E ele, para mim, reproduz muito o que a mãe fala, quando ela fala, eu queria muito ver o que tem lá, mas eu tô aqui,
sabe? Então, eu acho que o Miguelin tem essa... Eu sou maior do que esse lugar. Né? Eu sou... Enfim. Sim, sim. Sobre isso, se possível, Ju, penso, assim, muito legal, né? Isso que a Cris falou, acho que é central. De algum jeito, me parece que a trajetória que é passada ali é que conforme você vai ficando mais velho, você vai perdendo a faculdade de sonhar, né? E aí acho que a mãe, com esse formato de tristeza, resta nela um quê de sentimento, portanto um quê de sonho, mas limitado pelos morros, né? Então tem uma limitação física muito nítida, que acaba resguardando a vida dela aquele lugar a que ela basicamente pertence. Agora, em Miguelin ainda existe uma capacidade de sonhar, mas em Dito, que é mais novo ainda, tem a capacidade de sonhar sem fronteira, né? Quando ele pensa nessa fazenda muito grande, né? Quer dizer, veja, não é nem um sertão mais que ele imagina. Ele já imagina um outro lugar cheio de vida, né? E vasto, ampliado, que não é o lugar deles, ou seja, como se houvesse uma pré-identificação ali de Dito, e que Miguelin vai beber, me parece, da ideia de não pertencimento àquele lugar, né? Ou seja, sou desse lugar, mas esse lugar, como a Cris achei que falou incrível, não me pertence, é pouco para mim, é pequeno demais, né? O cabimento, não tem cabimento, né? Sensacional, gente. Você vê por que esses convidados estão aqui? Porque eu escolho as pessoas a dedo para alimentar este vídeo. Muito incrível, muito bom. Bom, eu fui mesclando tudo aqui, né? Fui jogando várias coisas. Por exemplo, quando eles têm piolho. Vem catar piolho, menino! Porque eu tive vários eventos com piolho na vida que não vou falar aqui, quando fiz magistério. E ele conta que a avó passava babosa nos cabelos das meninas. E isso era a minha avó. A minha avó passava babosa no meu cabelo. Eu morria de nojo, porque escorria. Eu queria morrer, mas o meu cabelo brilhava de uma maneira que, inclusive, agora eu tenho babosa aqui. Também tenho. Vou plantar na terra, porque ela ainda está no vaso, e tô aqui para a quarentena para dar um banho de babosa, que minha avó que sabia das coisas. Você tem essa coisa também, Cris? Sua avó passava babosa no cabelo? Eu tenho um pé de babosa aqui, deixo a babosa. Acho que erva no geral, assim, eu tenho um jardim agora e aí eu tô a louca da erva, né? Porque até os banhos, né? Os chás, enfim, isso é muito de sabedoria ancestral, né? Mesmo. E que a gente... E funciona, gente, funciona, né? Um chá que você toma, que você tá, sei lá, mal do estômago, você toma um chá, melhora, gente, sabe? Então... Toma um boldo pra você ver. Pois é, tenho 3 pés de boldo aqui, tá, gente? Posso beber até me acabar, que tem tá boldo para dar e bem. vender. Muito bom. Então, ela cita a coisa da babosa, e aí essa frase linda, a gente estava falando. Toda noite, vovó Isidra quentava para ele leite com açúcar, com umas folhinhas verdes de hortelã. Hortelã eu tenho aqui. Era tão gostoso. Achei tão bonita essa ideia, mas o quentava, gente, é muito fala. Isso aqui o Guimarães não inventou. Isso aqui ele ouviu. Você já ouviu? Ô, vó, quenta um leite para mim. O que é quentar? É esquentar. Mas não fala, a avó esquentava. A avó quentava leite. Por que eu quento um leite para você? É tão bonito. É isso. Eu acho que talvez eu tenha uma coisa de véia, de lembrar dos meus velhos e de ter carinho com essas pequenas coisas. E aí eu fico pensando, eu não sei se a juventude, né, apesar de eu ter só 19 anos, se essa juventude tem essas relações. Porque, mano, os avós dos meus alunos têm a idade dos meus pais, né? Então, não sei, ou menos ainda, enfim. Então, mas essa coisa, né, ó, quentar leite. Adoro essa frase, acho lindo esse quentava leite. Hoje, você falando da questão dos avós, né? Tem um dos momentos do Rosas, e acho que é só para falar um pouco dessa questão dos avós, porque a gente chegou na velhice, só que não tem nenhuma pessoa do grupo que é idosa, né? E aí a gente ficou pensando como fazer, porque também a gente não queria criar nenhum tipo de idoso, né? Como a gente estava pensando na gente, enfim. E aí a gente fez um material muito, muito legal, que também tem a ver com a oralidade, que a gente fez perguntas para os nossos familiares, avós, bisavós, tios-avós. Então tem um momento do espetáculo que a gente escuta eles contando. Então, e todo mundo escuta. Então, é uma homenagem mesmo a essas pessoas que trouxeram tantas coisas para a gente, né? E que realmente um jovem, ele está ainda se descobrindo, né? Daqui a um tempo, quando ele for um pouco mais adulto, ele vai entender a importância que esses avós tiveram
né, para sua formação, né, que essas pessoas mais velhas tiveram para sua formação. Eu acho que eles ainda estão no momento de descoberta deles mesmos, sabe? Eles ainda nem têm essa percepção da família, sabe? Quero eu saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? E quando a gente é adulto, a gente dá o devido valor a essas pessoas, né? A gente parece papo de velho, mas é isso mesmo, viu? É isso, gente. Você vai perceber que você é o que você é também muito por conta das pessoas que estiveram ao seu lado quando você é criança, né? Então, mesmo que você não tenha tido experiências tão prazerosas, mas isso também fez você ser quem você é. Total. A avó que quentava leite pra você. Aí vem de novo aquela história dele querer casar com a irmã. Drelina, quando eu crescer, você casa comigo? Caso, Miguelinho, demais. Bonitinho. E a Chica casa com o Dito, pode? Pode, der certo que pode. Mas eu vou morrer, Drelina. Vou morrer hoje, daqui a pouco. Ele quer essa coisa que eu vou morrer. Não tá dramático, né? Aí chega Canceriano, com certeza. O que foi, Gui? Canceriano. Ai, certeza. Gui tá falando de carteirinha porque Guilherme é de câncer. Guimarães também, né? Guimarães também. Tá? Então aí você vê com o canceriano que entende o outro canceriano com este drama que eu vou morrer daqui a pouco, Drelina. E aí chega o 10º dia do prazo, ele tem certeza que ele vai morrer e ele fica mesmo doente. Ele cai de cama, ele fala, eu tô doente. Aí vem o seu Aristeu, que é ali o outro curandeiro, né? E aí tem essa frase sensacional. Se não tosar a crina do poldrinho novo, o pescoço do poldrinho não engrossa. Se não cortar as presas do leitãozinho, o leitãozinho não mama direito. Se não esconder bem pombinha do menino, pombinha voa as aluadas. Miguelinho, bom de tudo é que tu tá. Levanta, ligeiro e são, Miguelinho. Miguelinho, você não tem nada, Miguelinho. Para de ser louca. A senhora está ótima. Levanta daí que tá tudo bem. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, que eu não sei, depois a gente pode até cortar na edição, que é essa história da pombinha do menino. Porque, vamos lá, eu sou menina, não tenho pinto, né? Mas eu imagino, aí, Guilherme, você pode nos ajudar. Isso é uma pergunta, hein? Ué, esconder não, vai. Esconder a pombinha do menino. Eu já ouvi uma história que tem essa coisa, depende para onde a mãe guarda o pinto. Além de eu não ter pinto, eu não tenho filho, menino. Então, eu não lido com pinto de criança. Aliás, essa é uma fala que é bom deixar claro aqui. Não lido com pinto de criança. Mas não lido, tô deixando claro aqui. Eu ouvi essa história aqui. A mãe, quando arruma ali o pinto do menino na cueca, põe para a direita, ou põe para a esquerda, ou põe para cima. Eu já ouvi dizer que tem uns meninos pintudos, que depois é para isso que o pinto, que tem uns que vai para a direita, uns que vai para a esquerda, uns que vai para frente, que tem a ver com o jeito que a mãe guarda na cueca. Faz sentido isso ou nada a ver? Olha, vou ser muito sincero com você, Ju, eu nunca ouvi falar disso. Nunca. E juro para você que na minha ingenuidade eu li isso como se for uma ave mesmo. Não, Guilherme, a pombinha do Juro para você. Esconder a pombinha, guardar na cueca ali. Não sei, talvez agora com você falando, talvez faça algum sentido se pensar, apesar da idade dele, da ereção, né? Então, talvez seja o jeito de evitar a exposição, talvez seja isso, né? Não sei. E tem essa coisa da brincadeira também, né? Da criança brincar, né? E que falar, não pode brincar com isso que é feio. Então tem isso também, pode ser isso também. Entendi. Esconde isso, que é feio. Para de ficar mexendo aí. Deus, Jesus não gosta. Porque criança tem essa coisa de mexer, né? E aí sempre tem essa coisa de, não, é feio, é sujo, não mexe. Não. Então isso existe, né, dentro da cultura. Era a dúvida que eu tinha. Pode ser isso. Esconder a pombinha do menino. Falei, vou perguntar para Guilherme, porque Guilherme é a pessoa que, até onde eu sei, tem pinto. Nunca vi, mas acho que tem. Então, Ju, desde que eu nasci. Achei que era bom perguntar. Mas, enfim, ele fala, Miguelinho, você tá bom, para de graça, levanta e vai. Aí, feliz. E aí ele fala, mas será que não é a tísica? Né? Ele fala, eu tenho medo de ser a tísica. E aí o senhor Esteu fala para ele que ali no Gerais não dava tísica não, mas mesmo tísica ele sarava, com agrião e caldo de bicho caramujo. Era pá bosta. E tudo eu adoro essa expressão, pá bosta. Pá bosta. Tomou, sarou. Pá bosta, né? Até tísica, caldo de agrião, caldo de bicho caramujo eu saro até tísica, né?
E aí, de novo, essa superstição que eu achei bizarríssima. Se a gente vê um ruivo espirrar 3 vezes seguida, ele estando com um facão e pedir água de beber, mas não primeiro lavar a boca e cuspir, então desse nada se queira, não. De onde vem essas coisas do ruivo, gente? Você aí que tá me assistindo que é ruivo. Olha, não, e ruivo fazendo esse monte de coisa, né? Ruivo, basta ser ruivo. Na mão, espirrou 3 vezes seguida, pediu água, mas não cuspiu antes. Não confia nesse ruivo. Tanto que no fim do livro vai aparecer um ruivo e o ruivo pede água para ele e ele fica olhando para ver se o ruivo vai lavar a boca ou não. Ele volta nessa crendice, né? E aí tem essa frase que eu acho bonita e que de novo remete àquilo que a gente falou dele ter essa coisa da melancolia da mãe. Você nasceu em dia de sexta-feira com os pés no sábado. Quando está alegre por dentro, é que está triste por fora. A pessoa nasceu na virada. Vocês nasceram que hora, gente? Eu nasci às 3 da manhã. Gui? Eu nasci às 5h40 da manhã. Não nasci, escorreguei. Aí, tá quase na madrugada, vocês dois. Eu nasci meio-dia 40. 8 meses, na verdade, me nasceram, né? Me arrancaram, eu tava lá feliz dormindo e me tiraram da cama. Aí tem as frases que eu falei, fazer frase de Instagram, mesmo eu que não gosto de passarinho, que tenho medo de passarinho, que estou vencendo a minha ornitofobia, porque tem árvores agora na minha casa aí de bicho. Agora aguenta, tá? Que Eliseta tem em casa. Cada ruflar de asa é um mini infarto aqui. Mesmo eu que não gosto de passarinho, achei essa frase tão maravilhosa. Os passarinhos são assim de propósito. Bonitos, não sendo da gente. Entenda por passarinho o que você quiser. Eu me lembrei até, se me permite, Ju, citar o Mário Quintana. O Mário Quintana tem micros poemas que ele cita, um que é super bonito, que ele fala assim: passarinho engaiolado não canta, chora. Eu acho que vai na mesma esteira aí, né? Talvez da interpretação que a gente quiser, né? Claro, mas... O passarinho é bonito porque ele não é seu. Ele é bonito não sendo da gente. Passarinho na gaiola. E aí você pode, de novo, entender o passarinho como você quiser, né? Eu juro que eu não estou falando aqui no sentido da pombinha que acabamos de falar, mas numa questão maior daí do amor engaiolado ou não, a amizade ou não, enfim. Aí é a sabedoria do Guimarães que vai falar para você, como a Cris falou. Guimarães escreveu para você entender do jeito que você entende aí, e é isso, e vamos em frente. Muito bem. Continuando, então, aqui nessa seleção que eu fiz. Aí o Miguelinho, eu acho bonito isso também, a gente estava falando isso um pouco, o Gui estava falando dele querer, dele começar a tentar se comunicar melhor, e a Cris fala essa coisa de ele não pertencer, ele fala que ele tem vontade de criar história, mas que ele não consegue inventar uma história inteira dele, né? E aí a gente vê, claro, a figura do Guimarães, criador de histórias por trás aí do Miguelinho, que tem vontade de criar suas histórias, mas que não consegue. E aí um dia ele vai levar o almoço pro pai, que o pai está trabalhando na roça, e no meio do caminho que ele passa pelo mato, o tio Tereza brota do mato e aparece. E fala: manda esse bilhete aqui para sua mãe, eu vou estar aqui amanhã para pegar o bilhete, a resposta. Amor, o Miguelinho desesperado, porque ele sabe que isso vai dar treta, ele sabe que o pai não quer o tio, que o tio foi embora, ele sabe mais ou menos que é alguma coisa ali. E aí ele se sente: como é que eu vou trair a família inteira entregando esse bilhete? E ele entra numa crise de consciência, gente, que ele fica: entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? E ele vai começar a perguntar para todo mundo, né, sobre o que eu faço com essa... Ele não conta para ninguém, mas ele fica ali tentando descobrir qual é a atitude certa que ele quer tomar. Você quer falar alguma coisa, Guilherme? Você está se mexendo assim, eu acho que você está inquieto. Não, estava arrumando a câmera aqui, que eu estava tentando ler e não estava conseguindo posicionar a câmera aqui. Eu não queria diminuir porque eu quero ver vocês, mas já achei. Tá bom. E aí ele fica desesperado, né? Ele chega em casa branco, e aí a avó olha e fala: esse menino tem. Ela fala: Dito, o que foi que o Miguelinho arrumou? O Dito não sabe o que aconteceu, mas ele não quer falar. E aí ele cobre o irmão, ele fala: nada não, vozinha. Só que teve que passar em mato, ficou com medo do capeta, que eu acho diferente de onde que o Dito tirou. Depois o Miguelinho fala: mas por que você inventou no capeta, Dito? Por quê? Porque do capeta todos respeitam o direito, até vovó Isidra. O Dito estendia um susto na gente que, sem ser nem saber, ele atinava com tudo. É incrível, né? Ele não sabe o que aconteceu, mas ele percebe que aconteceu alguma coisa, que o Miguelinho não quer falar, e aí ele já inventa... não, é que ele ficou com medo do capeta. Por que você falou de capeta? Porque capeta a avó não vai duvidar, a avó vai Tem uma noção de tudo, né? O Dito tem uma noção de tudo que está acontecendo. É demais. E aí o Miguelinho vai começar a perguntar para várias pessoas como tomar uma decisão para ele, que ele fica ali, entrega o bilhete ou não entrega o bilhete. E aí ele vai perguntando para várias pessoas, né?
Bom, aí tem essa aqui. Dito, você mesmo acha que eu sou bobo de verdade? Não, Miguelinho. De jeito nenhum. Isso mesmo é que não. Você tem juízo por outros lados. Eu conheço gente que tem juízo por outros lados, que você olha a pessoa e fala, meu Deus, não, né? Mas às vezes tem juízo por outros lados. Não é aquele juízo que a gente espera que tenha. E aí aqui essa seleção que eu fiz, quando ele vai perguntar, droga, quando ele vai perguntar para várias pessoas como saber o que fazer. Então ele pergunta para o Dito, para a Rosa, para a mãe, para o vaqueiro Gé, depois para o vaqueiro Saluz. Dito, como é que a gente sabe certo como não deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? E o Dito responde, a gente sabe, pronto. Aí ele pergunta para a Rosa, Rosa, quando é que a gente sabe que uma coisa que vai não fazer é mal feito? É quando o diabo está por perto. Quando o diabo está perto, a gente sente cheiro de outras flores. Você vê que não ajuda nada, ninguém ajuda ele, porra, né? As pessoas falam as coisas, não ajuda nada. Mãe, o que a gente faz? O que a gente faz, se é mal, se é bem, vê quando é que a gente sabe. Ai, meu filhinho, tudo que a gente acha muito bom mesmo fazer, se gosta demais, então já pode saber que é mal feito. Sensacional a visão da mãe, né? Se você tá curtindo muito o rolê, puta, vai dar merda. Pode ter certeza. E aí a gente pode entender um pouco essa coisa da mãe, que não só a história do tio Tereza, mas como a gente vai ver mais pra frente, né? Que a gente pode entender que a mãe tem aí um fogo no rabo. O que ela faz, certeza que vai ser errado. Vaqueiro Gé. Vaqueiro Gé, mal feito como é que a gente se sabe? Menino não carece de saber, Miguelinho. Menino, o todo quanto faz tem de ser mesmo é mal feito. É da idade de fazer merda. E o vaqueiro Saluz fala pra ele, sei, Miguelinho. Nisso nunca imaginei. Acho que quando os olhos da gente estão querendo olhar pra dentro só, quando a gente não tem dispor pra encarar os outros, quando se tem medo das sabedorias, então é mal feito. É bonito isso que ele vai conversando com as pessoas do lugar para tentar tomar a sua decisão de eu entrego esse bilhete ou não entrego esse bilhete, né? Aí passa um tempo, vem o Dito, que é um fofo, e por isso eu pus aqui fofo, e ele diz, olha, pois agora eu sei, Miguelinho, tudo quanto há antes de se fazer, às vezes é mal feito. Mas depois que tá feito e a gente fez, aí é tudo bem feito. Você já fez mesmo? O que adianta se preocupar? Olha a sabedoria de Dito, que é o quê? Um fofo. Por isso eu pus aqui, o fofo. É o antes feito do que mal feito, né? Já fez, vai ficar sofrendo? Já fez! Tá bem feito, foi com boa intenção, né? Mas, de qualquer maneira, o Miguelinho não entrega o bilhete, ele decide não entregar, ele fica desesperado. Aqui, de novo, outra conversa com a mãe. Mãe, o que é o mar, mãe? O mar era longe, muito longe dali, espécie de uma lagoa enorme, faltou um N aqui, um mundo d'água sem fim. Mãe mesma nunca tinha avistado o mar, suspirava. Pois mãe, então o mar é o que a gente tem saudade? Aquela coisa, saudade que ele tem do bagulho que ele nunca viu, que ele diz que sente, e de novo essa melancolia que é característica da mãe e é característica dele, né? Fala, Cris, o que você tá suspirando aí? Não, é que eu adoro essa fala justamente por isso, que é essa coisa dele... ele ser mais do que aquilo que ele tá, mais do que aquilo que ele vive, né? Quando fala, então, o mar que a gente sente saudade, ele não sabe nem o que é o mar, mas ele já tem saudade daquilo, né? Então, é essa coisa de ele ser muito maior do que aquele lugar mesmo. Eu amo essa fala. É linda. De novo aqui, Gui, o discurso indireto livre, ó. Mãe, o que é o mar, mãe? Isso tá entre aspas, então é a fala do discurso direto, a pergunta do Miguelinho. E aí? Mar era longe, muito longe dali. Isso aqui é o narrador falando o que a mãe falou. Mas não tá dito. Mãe disse que mar era longe. Ele já entra direto. Mar era longe. Então é que deixa o aluno, às vezes, o leitor um pouco confuso, mas é aquilo que o Gui estava explicando lá no começo, certo? Acho que ele assume também um pouco a saudade da mãe, né, para ele. Total. Então tem um pouco isso assim. Acho que a gente aprende isso também familiarmente, né? Por exemplo, eu não conheci meu avô materno e eu morro de saudade dele. Né? De tanto ouvir as histórias que minha mãe conta, enfim, os outros parentes contam, você acaba assumindo aquilo para você, né? Acho que tem um pouco... Agora, a distância que é triste aí, né? Quer dizer, é uma saudade quase inacessível aí, né? Para a mãe, por exemplo, acho que é algo que talvez tenha sido, eu penso assim, que é uma saudade do sonho dela, né? Que talvez um dia tiver e que, enfim, não pôde completar. É, total. Essa coisa de vô que você falou, eu acho que não, por exemplo, se você disse que não conheceu o seu avô materno, eu também não conheci meu avô paterno.
Mas mesmo, por exemplo, eu tenho uma avó que, aliás, todos meus avós já se foram, eu sempre falo isso, vocês aí aproveitem seus velhinhos, que é muito triste, eu sou muito jovem para não ter nenhum vô mais, nenhuma avó, né? Mas uma das minhas avós que morreu quando eu tinha 13 anos, a imagem que eu tenho dela, talvez se a minha avó estivesse viva hoje, eu teria outra visão dela, a visão da Juliana adulta sobre ela. Eu guardei da minha avó a visão da Juliana criança, né? E é a visão da minha avó que vai me acompanhar a vida inteira. Então, tem toda essa questão também, quando a gente fala de família, quando fala dos avós e da saudade de quem eu não conheci ou da saudade de quem eu conheci numa visão Miguelinho. Não sei qual seria a visão que eu teria da minha avó hoje, né? E isso serve para avó, para pai, para mãe, para enfim. Aqui a outra que eu adoro, quem vai deitar em estado sujo, urubu vem e leva. Dormiu sem tomar banho, meu amor, ó, você aí na quarentena que tá pulando banho porque ele está saindo de casa, urubu vem e leva. E a construção linguística, né? Urubu vem e leva. Não é urubu vem e leva, urubu vem e leva. É muito bom, é muito bom. Eu adoro essas construções assim muito loucas. E aí também essa frase linda que me lembra muito eu e minha irmã quando dormíamos juntas. O dito já tinha adormecido. O que dormia... Perdão. Lê pra mim alguém aí que eu engasguei. O que dormia primeiro, adormecia. O outro herdava os medos e as coragens. Ah, que coisa linda. Era isso, eu e minha irmã. Quando criança tem medo de tudo, né? Tem medo do vento, tem medo do coisa. Não dorme não, espera eu dormir. Mas quem dorme primeiro dorme. O outro herda os medos. É o outro que fica acordado ali à noite e fica com medo dos dois, né? Mas também com a coragem, porque tá sozinho, tem que se virar. Vocês dividiam quarto com seus irmãos? Não? Sim. Eu dividi só porque eu também 6 anos de diferença também eu com meu irmão. Eu dividi quando eu era bem criança, assim, eu não lembro muito. Bem, tipo, 5 anos, depois a gente já separou. Eu dividi era muita diferença. Eu mesmo sendo muita diferença, eu dividi quarto com a minha irmã quase a vida inteira, porque a gente morava em um apartamento que só tinha 2 quartos e até praticamente quando cada uma teve o seu quarto, ela engravidou e casou e saiu fora. Mas é a vida inteira. Eu, assim, não era nem um pouco de Miguelinho, eu era bem chica, coitado do meu irmão. Meu irmão sofreu, olha, eu era uma demônia com ele, coitadinho. Essa coisa que a Cris fala, de que o Guimarães fala pra gente, é isso. Pra mim, essas passagens das conversas dos dois quando crianças falam muito porque eu lembro das conversas que eu tinha com a minha irmã. E talvez pra alguém que isso passe batido, e aí é isso. O Guimarães vai falando nos cantinhos com cada um ali, cada um pega. Isso é uma coisa que me lembra muito a minha irmã, por isso me chama atenção, né? Enfim, ele não entrega o bilhete, é o cacete. Ele decide que ele não vai entregar o bilhete, e aí num dia ele encontra o tio no mato, e aí ele começa a chorar desesperado, e fala, tio, desculpa, eu não consegui fazer isso, eu não entreguei, e devolve o bilhete para ele, chorando desesperado. E o tio fala, não, vem cá, você é meu amigo, eu gosto muito de você, fica tranquila, não tem problema, eu só quero me despedir, porque eu vou partir numa viagem muito longa, eu vou para muito longe, eu só queria me despedir, mas tudo bem e tal, e fica por isso mesmo, e o tio vaza. Aí ele passa, indo levar a marmita do pai, ele passa no meio do mato e vem uns macacos que assustam ele e ele derruba a marmita do pai. Só que o pai nem fica bravo, porque acha muito engraçado. Que tonto que é o Miguelinho, que ele se assustou com os macacos e perdeu a comida. E aí vem essa expressão que eu amei. Ele chorou água de uns 3 cocos. Eu quero incorporar no meu vocabulário essas expressões. Ai, menino, não, chorei água de uns 3 cocos. E aí, tá curtindo o nosso papo? Eu amei, estou amando. Mas vamos fazer uma pequena pausa, porque o vídeo já está enorme. Falamos para Gamões. E a gente volta com a terceira e última parte no próximo vídeo, beleza? Espero que você esteja curtindo. Enquanto isso, se puder aí, dá um like, dá uma compartilhada, escrever um comentário bom, dá um dinheiro para nós, fica à vontade. É isso. A gente se vê na parte 3. Até daqui a pouco.